Olá, eu sou Miguel do Rosário, estou aqui para apresentar uma entrevista que eu fiz com o Dr. Valfrido Vardi, advogado, autor do livro Espetáculo da Corrupção. A entrevista foi sobre esse livro que eu li, escrevi uma resenha, publiquei no Cafezinho já, mas é um livro importante porque aborda um tema que o Cafezinho, que eu já venho denunciando há bastante tempo, né, desde o início da Operação Lava Jato, na verdade, que são os danos econômicos provocados por uma operação conduzida sem nenhuma responsabilidade, né, onde foram cometidos muitos abusos, as empresas foram destruídas. Então, sem mais delongas, eu só queria pedir desculpa também pelo final, que ficou um pouco abrupto, porque a gente teve um problema de som, então não deu para se despedir, mas a entrevista ficou ótima. Então, sem mais delongas, vamos lá. Boa noite, eu sou Miguel do Rosário, editor do blog O Cafezinho. Hoje eu tenho a honra de bater um papo aqui com o Dr. Valfrido Vardi, advogado, autor de um livro muito importante, O Espetáculo da Corrupção, que trata de um tema especial para mim, sobretudo, porque para o Brasil, evidentemente, mas para mim, para o Cafezinho, porque a gente escreve sobre exatamente esse tema desde o início da Lava Jato. A gente denuncia, faz as mesmas denúncias que o doutor faz no livro sobre o uso do combate à corrupção, o mau uso do combate à corrupção e os danos econômicos e políticos que as ferramentas mal usadas de combate à corrupção podem causar ao país. Doutor, boa noite. Muito boa noite, Miguel. Um prazer falar com você, conhecê-lo por detrás, conhecer o homem por detrás do Cafezinho. Nós que já trocamos tweets, já conversamos, já debatemos temas pelas redes sociais. Eu sei da incrível penetração que o Cafezinho tem nas redes sociais, as opiniões, os comentários. Então, eu fico muito lisonjeado ao falar, com a oportunidade de falar para você e para o seu público. Muito obrigado pelo seu convite. Valfrido, eu que agradeço a sua participação aqui no Cafezinho, que muito nos honra. Eu terminei de ler o seu livro, eu parabenizo pelo trabalho, é um livro importante. Eu milito nessa causa do bom combate à corrupção, né? O seu editorial, ele resume tudo. Eu não li só a introdução, não, eu li o livro inteiro, mas eu vou me referir aqui à introdução, em que você resume esse fato que é muito importante, que a denúncia que se faz aos abusos judiciais e aos danos econômicos causados por operações como a Lava Jato não significa, evidentemente, nenhum tipo de leniência com a corrupção, pelo contrário, né? Valfrido, a repercussão desse livro produziu esse tipo de ruído ao você recebeu, de alguma maneira, algum tipo de acusação de que você, ao denunciar, né, os abusos da Lava Jato, você estaria sendo leniente com a corrupção? Você vai ouvir coisas de toda a natureza no Brasil de hoje e no mundo de hoje, em que as pessoas se escondem por detrás de perfis de rede social. Então, é natural que você ouça críticas dessa natureza, mas no mundo real, né, não no mundo virtual, as críticas foram sempre muito ponderadas, né? E com o tempo, o advento de uma conclusão que convergia com uma conclusão por parte das brasileiras e dos brasileiros que se mostrou convergente com as conclusões que eu antecipei no livro, já em 2018, Miguel. Porque, como você bem ponderou, não se trata de atacar o combate à corrupção. Ao contrário, esse livro é uma ode ao combate à corrupção. É uma homenagem
ao combate à corrupção. O livro é dedicado às mulheres e aos homens que combatem a corrupção no Brasil. A corrupção é manifestamente um mal. Nós temos que entender o que ela faz de mal, né? Em primeiro lugar. Mas ela é indubitavelmente, de maneira inequívoca, um mal para o país e onde quer que ela se manifeste. Por outro lado, isso não significa que qualquer combate, né, seja benfazejo, seja produtivo. Nós precisamos engendrar, pensar, conceber e executar uma política de combate à corrupção que produza o mínimo de efeitos colaterais adversos, que não destrua a economia, que não esgarce o tecido social, que não demonize a política e que não separe os brasileiros polarizados de maneira equivocada, de maneira ilusória, né? Porque nós temos muito mais motivos para convergir no Brasil do que para divergir. Nós estamos todos no mesmo barco. E o combate à corrupção não pode polarizar a população, a sociedade brasileira. E é essa a preocupação que o livro expressa, não é? A preocupação de que, quando a gente fala de Lava Jato, nós não estamos falando de um magistrado, nós não estamos falando do Ministério Público, nós estamos falando do conjunto de instrumentos, de estruturas, não é? De leis que compõem o aparato de combate à corrupção no Brasil. Nós estamos falando do Judiciário, nós estamos falando do Legislativo, nós estamos falando de entes do Executivo, como, por exemplo, a CGU, nós estamos falando do Tribunal de Contas da União, nós estamos falando de agências ou autarquias, nós estamos falando da polícia, né, do Ministério Público, mas não apenas de um ou outro, né? É óbvio que o combate à corrupção no âmbito da Operação Lava Jato teve protagonistas, mas quando se faz uma crítica ao modo como a corrupção foi combatida no contexto da Operação Lava Jato, não se faz críticas, ou não se deve fazer críticas a pessoas, mas sim à maneira, ao modo, né, como o país organizou o seu combate à corrupção, né? E tanto esse modo de organizar foi equivocado, nós tivemos consequências econômicas muito adversas. Nós elegemos a não política, achando que ela seria melhor do que a velha política ou a política tradicional. Nós nos degradamos enquanto brasileiros, irmãos e irmãs. E o que é pior de tudo, nós, ao fim e ao cabo, retrocedemos no combate à corrupção. Né? Nós não conseguimos, nós perdemos a discussão, ainda não temos uma discussão racional sobre como é que a gente resolve o problema das empresas envolvidas em corrupção. Nós não temos uma discussão convergente em matéria de impunidade, ou seja, a questão da condenação em segundo grau, que não podia ser vencida no Supremo, porque a interpretação seria muito forçosa, no meu modo de ver, tinha que ser resolvida no Parlamento e provavelmente não será. Nós não resolvemos o problema do lobby e do financiamento empresarial de campanha, né? Colocamos ele para debaixo do tapete. Portanto, eu acho que nós retrocedemos, né, em matéria de combate à corrupção. A Lava Jato acabou sendo, de certa forma, menoscabada pelos abusos, né? A gente chama de Lava Jato, acabou sendo, de alguma forma, diminuído pelas críticas. Portanto, nós damos um passo para trás, quando podíamos ter dado passo para frente. Alfredo, você não acha que o debate sobre corrupção no Brasil, após a Lava Jato, ele ficou extremamente polarizado politicamente? É a minha opinião, ao ponto de ser difícil você extrair dele uma racionalidade. Você tem um problema de corrupção, e a Lava Jato ela identifica ali uma corrupção grande na Petrobras, em grandes empreiteiras, né? E aí parte da sociedade desenvolve uma crítica
né, a maneira como o combate é feito, né? Uma crítica semelhante à que você faz e que eu fiz também durante esse tempo todo, uma crítica à maneira como esse combate foi sendo construído, né, com muitos abusos, com muito descuidado, né, destruindo empresas, destruindo milhões de empregos. No seu livro, você inclusive faz o levantamento dos prejuízos causados pela Lava Jato. Eu acho, inclusive, que você é bem conservador ao levantar esses prejuízos, porque eles são praticamente incalculáveis, né? Mas, do outro lado, também, a gente ainda não terminou de fazer a crítica do que levou também a ter esse processo de corrupção, né? A própria crítica que a gente fez ainda não está completa, né? Eu queria te fazer essa pergunta: na sua opinião, o que levou ao surgimento da Lava Jato, né? Quais foram o contexto político e as forças que levaram ao surgimento da Lava Jato? Você acredita que... no livro você menciona o fato de você importar algumas leis, alguns procedimentos dos Estados Unidos, né? Você acredita que isso teve influência, foi uma das origens da Lava Jato? Vamos lá. Na realidade, é um conjunto de fatores. Primeiro, as pessoas estão fartas de corrupção, né? Ninguém aguenta mais pagar imposto para ver o dinheiro que é vertido supostamente para pavimentar o desenvolvimento do país parar em mãos indevidas, né? O primeiro aspecto é esse cansaço, essa profunda angústia que se transforma em raiva, né? Então, esse é o primeiro componente, né? O segundo componente, basicamente, é o aparecimento de leis, que são as leis de 2013, né? A lei de anticorrupção e a lei de organizações criminosas, que contempla a delação premiada, que ensejam, basicamente, novas formas de coleta de prova, novas formas de acesso à prova do ilícito e um esquema de imputação de responsabilidade a empresas que tem por base uma presunção absoluta, Miguel. A presunção de que uma empresa que se beneficiou de um ato de corrupção, de um ato lesivo à administração, praticou um ato lesivo à administração e, portanto, tem de indenizar. A isso se soma uma profunda indefinição do que é corrupção no Brasil. E o que eu estou dizendo? Estou dizendo o seguinte: a gente não sabe a diferença entre corrupção pura e simples e financiamento de campanha subreptício, feito por baixo dos panos, feito com caixa 2 de empresas. Bom, o caixa 2 é corrupção ou é um ilícito eleitoral, um ilícito tributário? Aí, com o aparecimento dessas novas formas de coleta de prova, e precisamente com o acoplamento da delação premiada e de prisões cautelares, nós começamos a descobrir um que se pensou ser, o que se chamou de corrupção sistêmica, mas que, na realidade, na grande maioria dos casos, era uma administração privada, por empresas privadas, do dinheiro público para financiar a campanha. Óbvio, para financiar a campanha e se beneficiar depois que aqueles políticos eleitos, né, depois de eleitos, para que esses políticos, de alguma forma, favorecessem esses administradores da política nacional. O que a Odebrecht fazia no Departamento de Operações Estruturadas nada mais era do que usar dinheiro público e distribuir dinheiro público para financiar a campanha. No fim do dia, o que a gente tinha era a administração privada do dinheiro público para financiar campanhas políticas e a política no Brasil. O que mostra uma profunda irracionalidade e profunda indisciplina do fenômeno político no país. Então, isso também contribui. Isso não mudou, viu? Isso vem desde lá. Se nós olharmos lá para o começo da Nova República, se nós olharmos lá para o governo Collor, para o escândalo dos anões,
do orçamento, nós vamos ver que é a mesma situação, só que nos seus aspectos mais rudimentares. Lá no início, o esquema foi se sofisticando. Isso acontece basicamente porque nós não temos nenhum regramento adequado para o financiamento empresarial de campanha. E não será banindo, como fez o Supremo Tribunal Federal na ADIM 4650, banindo o financiamento empresarial de campanha, que nós vamos resolver o problema. Porque ele vai continuar acontecendo. Como nós vimos que ele aconteceu no segundo turno, sobretudo das eleições presidenciais de 2018. Portanto, essa conjuntura toda, somada à pressão internacional, essa exportação de integridade que se inicia nos Estados Unidos nos anos 70, com o governo americano basicamente querendo jogar uma pá de cal sobre a capacidade dos empresários locais de corromperem seus próprios agentes públicos, justamente porque as suas empresas transnacionais eram mais eficientes em condições normais de mercado do que as empresas locais, né? A melhor maneira de competir é impedir que as empresas locais tenham algum tipo de privilégio na relação com o Estado, com os seus governos. E aí é que aparece o FCPA, o Foreign Corrupt Practice Act. E o FCPA se desdobra num sem número de leis nacionais em vários países que querem comerciar, que querem ter negócio com os Estados Unidos e que acabam aceitando esse modelo de combate à corrupção, esse modelo de integridade, que em países onde não há regulação de lobby, acaba por criminalizar toda a política. Você não tem regulação de lobby, qualquer interação entre o público e o privado, qualquer interação entre uma empresa e um agente público é potencialmente criminosa. Né? Então, tudo isso, todos esses fatores, né, somados, evidentemente, às disputas e às tensões políticas naturais de uma democracia, né? Numa democracia é natural que a oposição esteja o tempo todo fazendo pressão para menoscabar, para derrubar, para apequenar o governo incumbente. Né? Então, você soma tudo isso e coloca num contexto de competição política, deságua na Lava Jato. Valfrido, você deu a explicação mais razoável que eu já ouvi até o momento. Né? A Lava Jato ela começa em 2014, desde então muito se tem falado sobre a Lava Jato, ela tem sido alvo aí de polêmicas intermináveis, né? Teorias de conspiração intermináveis, né? A própria defesa do presidente Lula, ela tem colocado muito peso nessa relação do Ministério Público brasileiro com o governo americano, né, com os interesses do governo americano. Mas eu acho que você deu a explicação aí mais razoável, né? Você tem fatores econômicos hegemônicos, né? Essas empresas transnacionais, empresas americanas, né, querendo fazer negócios. Agora, aqui no Brasil, você identificou que essas empresas americanas elas conseguiram efetivamente fazer negócios após a Lava Jato? A competição não se estabelece por substituição necessariamente, Miguel. A competição se estabelece, às vezes, de uma maneira até mais dura, tirando operadores do mercado, agentes econômicos do mercado. Né? Quando a gente fala da Odebrecht, a Odebrecht era uma companhia que atuava em 40 e tantos países. Era uma multinacional brasileira. E não só ela, quando a gente fala de empresas alvejadas pela Operação Lava Jato, as empreiteiras alvejadas pela Operação Lava Jato, nós estamos falando aí de quase 30 empresas. Verdade. 30 empresas que representavam um efluxo de serviço de construção pesada e um influxo de recursos para o Brasil. Ou seja, cujos faturamentos ajudavam a engrossar o produto interno bruto do país e a arrecadação de impostos no país. A geração de emprego, de conteúdo nacional e toda uma economia que gravitava no entorno dessas empresas. É óbvio que há um espaço. A economia brasileira experimentou um debacle que se seguiu à quebra dessas empresas, né? Não quebra formal necessariamente, mas
a morte conceitual dessas empresas, e a partir daí uma morte paulatina, né? A economia do país experimentou um debate e há um buraco, né? O mercado de infraestrutura brasileiro foi desmantelado. E não só o brasileiro, mas o mercado de infraestrutura brasileiro que se projetava para o mundo, no Oriente Médio, na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, na América Central, na Ásia. Bom, esse mercado, na América do Norte, esse mercado de infraestrutura, de serviço, de construção pesada, oriundo do Brasil, ele acabou. Ele é um arremedo de mercado. Né? Ele acabou. E isso, obviamente, no mercado, bicho, o mercado é como a selva. Bicho que sangra é comido. Entendi. Porque você não tem apenas o mercado no Brasil, né? Tem o mercado internacional. Essas empreiteiras, elas tinham muitos negócios no mundo inteiro, nos Estados Unidos, Inglaterra, em Angola, né? Agora, Alfredo, eu lembro que um dos depoimentos de empresários que mais me marcou foi do empresário que era um dos proprietários da Camargo Correia, Sérgio Camargo, se não me engano, em que ele menciona um fato que me impressionou muito, que eu queria trazer aqui para o nosso bate-papo, que a Camargo Correia enfrentou um calote bilionário no Iraque, porque quando o Iraque é invadido pela primeira vez, quando os Estados Unidos promove a primeira guerra no Iraque, em 1991, a Camargo Correia tinha muitos negócios no Iraque, né? E esses negócios não foram pagos. E muitas vezes as pessoas elas não identificam a interferência do imperialismo na economia brasileira, né, dessas guerras no Oriente Médio, que o Brasil tinha muitos negócios no Oriente Médio, e até hoje exporta muito frango para esses países do Oriente Médio, para a Líbia. Então, esse é um fato que, de fato, você acaba identificando aí no livro, né? Agora, você também faz uma comparação entre os Estados Unidos e a Itália, né? Por que nos Estados Unidos não aconteceu o que aconteceu na Itália, de você ter uma organização criminosa na Itália, né? A Cosa Nostra e outras máfias, que acabaram se infiltrando muito no Estado brasileiro, no Estado italiano, né? E a gente que estudou um pouco aí a Lava Jato sabe que a Lava Jato se inspirou muito no modelo italiano, né, no modelo de combate à corrupção italiano. O próprio Sérgio Moro escreveu um paper defendendo a Operação de Mãos Limpas, como era importante você ter presença na opinião pública para você enfraquecer o poder político, né, para você poder promover o combate à corrupção. Agora, nesse seu estudo aí sobre a comparação entre os Estados Unidos e a Itália, você não acha que a diferença também de modelos entre o sistema de Ministério Público que tem nos Estados Unidos e o sistema que tem na Itália, né? Que nos Estados Unidos os procuradores eles são nomeados pelo presidente ou pelo governador ou eleitos, né? Então eles têm um grau de autonomia menor. E na Itália, você tem um modelo mais parecido com o Brasil, né, de uma instituição mais autônoma, mais independente. Você não acha que também essa diferença dos sistemas de justiça não influenciaram? Veja só, vamos lá, vamos por partes. A lei antimáfia, toda a legislação de combate à corrupção tem origem na lei antimáfia. A lei antimáfia italiana ela é a mais antiga que se pode conhecer, a mais antiga legislação antimáfia que existe no mundo é a italiana. Porque nós sabemos a máfia pré-existe o Estado, né? A unificação italiana no século XIX, obviamente, ela sucede a existência da máfia há alguns séculos, né? A máfia já existia antes de existir a Itália como um país, né?
E a legislação italiana de combate à máfia é altamente sofisticada. Eu diria que a legislação antimáfia americana é tão sofisticada ou mais sofisticada que a legislação antimáfia norte-americana, ou a legislação a norte-americana que combate organizações criminosas. Isso é muito interessante porque mostra, basicamente, que você pode ter uma legislação de combate ao crime organizado muito sofisticada e ainda assim não impedir infiltração criminosa no Estado, nos governos. A minha tese, a tese que eu defendo no livro, é de que na Itália, a despeito da sofisticação da sua legislação antimáfia, né, de combate ao crime organizado, não foi possível impedir a infiltração da máfia nos governos, basicamente porque não há legislação de lobby na Itália. Legislação que regule financiamento de campanha. Ou seja, a política é financiada com dinheiro da máfia. Diferentemente dos Estados Unidos, em que a política é financiada com dinheiro do Corporate America, das empresas com sede, com endereço, com CNPJ, com controladores conhecidos e aí por diante, que investe na política por interesses evidentemente egoísticos. A empresa ou o controlador tal e qual, os acionistas tais e quais investem e financiam a campanha do Trump e não da Hillary, ou da Hillary e não do Trump na última eleição, por razões basicamente programáticas. Me interessa mais a Hillary porque ela defende esse interesse que é um interesse convergente com a minha finalidade, com a minha atividade e aí por diante. Naquele país, os políticos não precisaram dos bandidos, porque eles tinham acesso ao dinheiro do capitalista, do capitalismo. Enquanto que na Itália, os políticos, para se eleger, para se catapultar, para obter poder político, precisam de dinheiro dos bandidos, né? O Brasil é um país de dimensões continentais, não tenhamos ilusões. No Brasil, não é possível fazer política sem dinheiro. E o advento do fundo partidário, com dinheiro público, não vai amainar o desejo dos políticos, não vai diminuir o desejo dos políticos de angariar recursos para fazer política e para vencer e prevalecer na política. E onde é que tem recurso? Não é nas pessoas físicas, na maioria das vezes. Óbvio que há pessoas físicas muito ricas, mas os recursos estão mesmo nas empresas. Com o banimento do financiamento empresarial de campanha, o risco que a gente corre é que o crime organizado se fortaleça e se infiltre nos governos, porque ele não vai ter prurido nenhum de entregar dinheiro em caixa, o PCC, ou o Comando Vermelho, ou quem quer que seja, qualquer organização criminosa dessa, não terá prurido de entregar dinheiro para políticos também inescrupulosos, que vão querer esse dinheiro, muitas vezes, para vencer a eleição e depois devolver favores para essas organizações. O risco que a gente corre, né, é basicamente de infiltrar a máfia nos nossos governos, se é que já não está infiltrada. Agora, quando a gente compara a Lava Jato com a Mani Político, as mãos limpas, na Itália, a Operação Mãos Limpas, nós temos que entender que a Mani Política, as mãos limpas, os juízes, o Gerardo Colombo, né, o Pier Camilo Rovigo, os grandes nomes da Operação Mãos Limpas, tinham muito mais instrumentos técnicos, jurídicos, instrumentos legais para fazer o que eles fizeram. Aqui no Brasil, claro, o advento das leis de 2013 facilitou o trabalho da Operação Lava Jato. Mas, ainda assim, os magistrados e os promotores e a polícia tiveram que utilizar interpretações, né? E aí nós tivemos lá a condução coercitiva, né? Tem toda uma discussão que foi até o Supremo para saber se a condução coercitiva era legal ou ilegal. Nós não temos juiz de garantias aqui, o juiz que instrui os pedidos, que defere ou indefere os pedidos de provas, de coleta de provas, como, por exemplo, que homologa as delações premiadas ou que autoriza a quebra de sigilo bancário, fiscal, telemático ou ações controladas, é o mesmo juiz que julga a causa.
né? Ele se emporcalha da prova e depois ele julga a causa. É óbvio que ele forma um juízo antes de ouvir a defesa, né? Nós temos uma série de imperfeições legislativas aqui no Brasil, né? A própria discussão da eficácia da sentença penal condenatória de segunda instância, né? Na dúvida, nós começamos a usar as prisões cautelares, a prisão preventiva e a prisão temporária de uma maneira inadequada, para dar o mínimo de eficácia, o mínimo de concretude e afastar minimamente a impunidade. Então, e isso, obviamente, foi muito interessante no começo, porque nós começamos a ver gente que nunca tinha sido presa e que merecia ser presa indo para a cadeia. Mas indo para a cadeia do jeito errado, né? De uma maneira que eu entendo abusiva, esgarçando a legalidade dos institutos jurídicos. É justamente essa falta de instrumentos, essa falta de um aparato específico, de uma legislação refletida, pensada, né, que conduziu a esses abusos que a gente, de alguma forma, denuncia, né, condena. É justamente a falta de uma legislação aprimorada, de uma legislação de qualidade, e com limites delimitados para a atuação da polícia, do Ministério Público, do Judiciário e da advocacia, né? Que, por exemplo, dissesse qual é o caminho com todos os obstáculos para a celebração de um acordo de leniência inequívoco, válido para todos os entes da administração. É a falta disso que causou e que vem causando todos os problemas no combate à corrupção no Brasil. Alfredo, você no livro menciona inicialmente a introdução dessas novas leis de combate à corrupção, a lei da organização criminosa, a lei de delação premiada. Você começa mencionando como uma conquista, né? Porque você dá instrumentos ao Ministério Público e à Justiça que eles não tinham antes, né? Mas depois você acaba também fazendo algumas críticas, algumas um pouco veladas ou discretas, ao fato de que essas leis foram copiadas de maneira apressada de outras legislações, né? Você acha que essas leis elas foram aplicadas aqui, ou foram mal aplicadas, mal importadas? Qual o erro que você identifica? Eu queria que você falasse para a gente qual o erro dessas leis. O combate à corrupção, me parece, tem 4 grandes pilares. O primeiro é baseado na definição objetiva do conceito de corrupção. O segundo pilar diz respeito, basicamente, ao que se chama de concreção da norma, ou seja, eu preciso ter... O segundo diz respeito à detecção do ilícito. Então, primeiro eu conceituo o ilícito, sei o que é corrupção, depois eu detecto, tenho instrumentos para detectar a corrupção. Em terceiro lugar, não adianta que eu saiba o que é corrupção, detecte a corrupção, mas não consiga punir, né? Então eu preciso de elementos de concreção, ou que aplaquem a impunidade. Em último lugar, o quarto pilar, eu preciso dar uma solução de continuidade para as empresas. Eu não posso matar empresas envolvidas em corrupção. Eu preciso depurá-las, fazer com que elas indenizem o Estado e sigam sua vida. Ora, eu tenho um problema nos 4 pilares. Primeiro, eu não sei o que é corrupção. Caixa 2 é corrupção ou não é corrupção? Né? Segundo, eu tenho novos elementos de detecção de ilícito trazidos pelas leis de 2013, sobretudo pela lei de organização criminosa, como, por exemplo, a delação premiada, como, por exemplo, a quebra de sigilo bancário, telemático e telefônico, como, por exemplo, a ação controlada, a infiltração de agentes e aí por diante. Porém, eu tenho uma série de lacunas no regramento, por exemplo, da delação premiada.
para impedir abusos, para impedir determinadas coações que possam acontecer, sobretudo com o réu preso. Então, eu tenho a delação premiada com o réu preso. Quais são os cuidados que eu tenho que tomar, né, para que o réu que está preso não seja induzido a dizer coisas que ele não diria só para ser solto? Eu tenho que tomar algum cuidado. A legislação é absolutamente silente sobre isso, né? E, diante da pressão midiática e da pressão da população, essas situações começaram a ganhar contornos dantescos, né? Prisões temporárias que duraram 2 anos. Ou seja, uma pessoa presa sem uma sentença condenatória passou 2 anos na cadeia. Até falar. Será que eu posso confiar no que ela disse? Né? Em terceiro lugar, quer dizer, que diz respeito à diminuição da impunidade, à concreção da norma, é justamente isso. Nós procuramos aqui que a norma fosse levada à concreção, que a impunidade diminuísse, por meio de um puxadinho, que é acoplar a prisão temporária, a prisão preventiva com delação premiada. Isso não funciona. No fim do dia, as pessoas reclamam. E, provavelmente, ou muito possivelmente, nós vamos ter uma onda de anulações de decisões desse período, sentenças condenatórias desse período. E o que é pior do que tudo isso? Nós temos uma lei de anticorrupção que contempla uma leniência que não serve para nada. Porque a empresa faz leniência na CGU, o Ministério Público não aceita. Faz no Ministério Público, a CGU não aceita. Ou faz no Ministério Público e na CGU, mas tem um ilícito anticoncorrencial, tem que fazer no CAD também. A empresa de capital aberto tem que ir para a CVM. Se trata de um banco, então tem que fazer também no Bacen. Mas o TCU não gostou do valor da indenização, achou que está indevido. Não aceita. Diz que está errado. E aí os dias vão se passando, os meses vão se passando, os anos vão se passando, e uma empresa, numa situação de profunda crise cadastral, sob a aura da inidoneidade, ela não consegue sobreviver, ela não capta dinheiro no mercado, ela não consegue celebrar novos contratos. Nós quebramos as empresas. Né? Então, é esse o problema. O problema é que nós concebemos o combate à corrupção por meio de leis que são ruins, mal engendradas, mal concebidas, mal pensadas, mal executadas. Né? Nós entregamos essas leis aos operadores, leis que permitiam um alto grau de subjetividade. Então, cada aplicador, cada um dos intérpretes na cadeia de interpretação de leis fazia a interpretação ao seu modo e puxando a brasa para a sua sardinha. E, no fim do dia, nós não temos uma autoridade nacional pensando o combate à corrupção. Né? Uma autoridade nacional que abarque todos os representantes dos vários órgãos que compõem o aparato de combate à corrupção no Brasil. E, portanto, há uma profunda desarticulação, uma briga por protagonismo, que torna a relação com o Estado que combate a corrupção, uma relação absolutamente esquizofrênica. E aí, o resultado não pode ser diferente, Miguel. Alfredo, você no final do livro, você menciona uma entidade que não é usada ou é usada de uma maneira muito, muito leviana, apenas para dar sugestões, que é uma ENCLA, né? Uhum. Você acha que ela deveria ser, já antes de implementar essas leis, ela deveria ter sido mais acionada? Na realidade, a ENCLA é uma entidade até transnacional que basicamente reflete sobre e faz sugestões sobre o combate à corrupção, sugestões não vinculativas. Quando eu escrevi o livro, e eu sempre tenho essa postura, eu achava que não bastava criticar, eu precisava ofertar soluções. Né? Bastava
torcer o nariz para as coisas, mas tinha que, de alguma forma, apontar caminhos. E uma das sugestões foi a de que a ENCLA, fosse transformada num órgão que criasse política nacional de combate à corrupção, uma política vinculante, né? Diretrizes da ENCLA que vinculassem, por exemplo, os juízes, vinculassem os membros da CGU, do TCU e aí por diante. É óbvio que orientasse, por exemplo, a legislação do país, e aí por diante. É óbvio que tem uma série de limitações para isso, mas nós temos que pensar num órgão perene, muda governo, entra governo, sai governo, um órgão que pense e combate a corrupção no Brasil. A corrupção é um problemaço para o Brasil, é um problema, sobretudo para a distribuição de renda. A corrupção é um mal promotor da desigualdade social. Ela não é necessariamente um problema para o crescimento econômico, mas ela é, sobretudo, um mal para a desigualdade social que nos flagela como povo. Portanto, e que preocupa, está entre as principais, se não a principal preocupação do povo brasileiro. Nós precisamos de um órgão sério, composto por grandes especialistas, por gente séria, né? Para pensar, evidentemente, o combate à corrupção e para orientar o combate à corrupção no país.